Boa noite, queridos amigos do nosso grupo de leitura. É com muita alegria que nós vamos dar início à nossa reunião da noite e nós vamos cumprimentar a nossa querida irmã, nossa Maria, que fez aniversário ontem, dia 13, que ela receba os nossos cumprimentos. Foi ontem, mas ainda há tempo. A Ana Cláudia, dia 12, ela dia 13. Então, nós estamos com as aniversariantes da semana. E queremos também dar o nosso boa noite a Marilda Naldo e o esposo, que sempre estão nos acompanhando. E para dar início, nós vamos pedir a nossa irmã Vilma para fazer a prece de abertura para nós. Pai de bondade, Pai de amor, rogamos, Pai, que possa o Teu Evangelho de luz, o Teu Evangelho de paz e de encontro a cada um, abençoando, Senhor, amparando, guiando os passos, fortalecendo a cada um de nós, Senhor, na caminhada que leva até a Ti. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está escutando. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está querendo se corrigir. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está passando por todas essas dificuldades nesses momentos de transição na nossa terra. Que possa, Senhor, a fé, o amor, a esperança ir de encontro a cada um, amparando e guiando os passos, fortalecendo nessa jornada de evolução. Que esses momentos, Senhor, possa ser de grande valia para cada um de nós. Nesse Seu Evangelho, Senhor, nos iluminando a nossa estrada, nos fortalecendo, Senhor, naqueles momentos de dificuldade, nos amparando, Senhor, naqueles momentos que nós precisamos de um ombro amigo. Ajuda-nos, meu Senhor, a sermos melhores. E a cada um, Senhor, que estão nos hospitais, que estão passando por duras provas, Senhor, seja de ficar longe da família, ou partindo para o outro plano espiritual, Senhor, que possa ser amparado por Seu anjo de guarda, ser protegido, Senhor, e que ajuda, Senhor, a cada um nos asilos, nas casas de proteções, nas ruas, nos viadutos, nas praças, que possa, Senhor, a cada um se sentir cada vez mais o reconforto dessas horas e que possa a Mãe, Maria Mãe Santíssima, ir de encontro a cada um, ajudando no que for necessário, amparando, guiando os passos. Senhor, é em Teu santo nome, porque Tu nos disseste, Senhor Jesus, que onde haveria 2 ou mais reunidos em Seu nome, que aí estará. Então, nós vos rogamos as Tuas bênçãos para o grupo, que possa cada um se sentir fortalecido na prática do bem, na prática do amor, na prática da caridade, hoje, amanhã e sempre. E que possa, Senhor, a cada um colocar copo de água para ser colocado aquele remédio necessário a cada um de nós. E que assim seja. Obrigada, Senhor. Nós agradecemos a nossa querida Vilma pela prece maravilhosa que ela fez para nós. Estamos vendo que ela chegou a tempo, a dona Jane de Brasília, todos nosso boa noite, não é? E agora, para ler a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos pedir a Marilda para fazer para nós. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe por mais essa noite da Casa Adelino de Carvalho. Do capítulo 19, capítulo 12, a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi crescer
por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a pregonizou como uma alavanca poderosa e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses milagres o que se pode o homem quando tem fé, que quer dizer a vontade de querer e a certeza de essa vontade pode receber o seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então? Mas se explica em grande parte hoje é que compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo a fé humana ou divina, segundo o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou às aspirações celestes e futuras, o homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque se sente em si que pode e deve alcançar. E essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que crê em seu futuro celeste quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que opera a força necessária, e aí ainda se cumpre milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não existe mais tendências que não se pode vencer. O magnetismo é uma das provas maiores do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé humana e a fé divina, se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisesse colocar a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Muito obrigado, graças a Deus. Nós agradecemos a nossa querida Marilda pela leitura do Evangelho e agora vamos pedir a Volanda para ler uma questão do livro O Consolador. Boa noite a todos. A leitura de hoje é da questão número 354 do livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Poder-se-á definir o que é ter fé? Resposta. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento.
Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Nós agradecemos a nossa querida Volanda pela leitura da questão e agora vamos passar aos comentários do Evangelho do Livro Consolador, convidando inicialmente nosso amigo Sr. Vicente. Prezados irmãos do centro, do tão querido Centro Espírita Adelino de Carvalho, que Jesus abençoe e ampara a todos os companheiros. Nós estamos no comentário do Evangelho, capítulo 19, a fé transporta a montanha. A leitura intitulada A Fé Divina e a Fé Humana, no item número 12. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. Nós acreditamos que a fé, na criação, nós já temos um sentimento de fé. Agora, depois que cresce, às vezes desmazela, não deixa vontade, não tem a vontade firme, ela não transforma-se em uma fé vigorosa, uma fé poderosa. Não, mas a fé precisa ser divina e humana. Ter fé em Deus, mas ter fé em mim também, que eu posso, com a bondade de Deus, eu posso fazer alguma coisa, eu sou capaz. Porque se nós depositamos fé em Deus, mas nós cruzamos os braços, o que nós vamos fazer? O que vai virar isso? Jesus falou que a fé é uma alavanca poderosa. E precisa que seja uma alavanca poderosa, porque como que ela vai transportar montanha, uma enorme, numa resistência dessa? Se ela não for alavanca poderosa, ela não vai transportar mesmo, né? Apesar que é comparada a montanha às nossas dificuldades, porque nós sofre desânimo quando tem dificuldade. Deixa por conta de Deus, que Deus é muito bom, é poderoso, Ele toma conta disso aí e nós fica parado, não vai fazer nada. Mas é importante nós observar que aqui também fala nas más tendências, que ela supera. A fé, a gente tendo ela em dia, ela não há má tendência que não vença. E no Evangelho, em outra parte, fala que conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. O Evangelho aqui falou que com a fé no futuro, a fé divina,
e a fé em si mesmo, não há má tendência que não vença. Nós somos capazes de vencer. E aqui diz também que, eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, se quisesse colocar sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar o que até hoje chamou-se de prodígios, e que não foi senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Nós sabemos que fé, o homem que perdeu a fé em Deus ou em si mesmo, ele não tem nada mais a perder. É um pobre fraco. E conheci um homem muito brincador que falava: que diferença tem o sacerdote do Mules? Aí eu falei: não sei não. Ou não sabe? Não sei não. Então que diferença tem? Falei: porque o sacerdote é de muita fé e o Mules é de pouca fé. Então fizeram uma farrinha disso ali, mas é verdade. O homem que não tem fé, ele não passa de um Mules, só pode pouca fé. Aí nós achamos interessante que tudo os milagres que já existiu é feito da fé. É a fé que sustenta os milagres. E o Cristo compreendia sobre esse aspecto religioso, porque o Cristo preconizou como alavanca poderosa. Nós achamos graça que a alavanca tem que ser poderosa, porque não há alavanca que resiste transportar a fé. Então, que Jesus abençoe e que nós possamos confiar muito em Deus, mas confiar também em si mesmo, porque precisamos ter fé. Eu entro no meu carro, eu peço a Deus que me protege e ampara na viagem, mas eu tenho que fazer o possível de não haver perigo. Eu tenho também fazer da minha parte. É as duas que é necessária, é a fé humana e a fé divina. Tem que ser junto, poderosamente, todas as duas juntas. Mas tem aqui umas trovinhas do livro Parnaso de Além-Túmulo, do espírito de... esqueci o nome dele, depois eu falo. Era um poeta muito poderoso, muito cuidadoso, que tinha muita fé em Deus e fez a caridade. Então contou a história dele quando chegou no mundo dos espíritos, dizendo assim: cheguei feliz a meu porto, estou mais moço e mais forte, encontrei paz e conforto na vida depois da morte. Eis as rimas de outro norte que escreve o poeta morto.
Fecha a bolsa da ambição, não corra atrás da sorte, venera a mão que se exorte nos dias de provação. Tem coragem, meu irmão, ninguém se acaba com a morte. No mundo vale quem tem um cifrão de prata ou de ouro, mas da morte ao sorvedouro jamais escapa ninguém. No céu só vale o tesouro daquele que fez o bem. Na vida sempre supus, sem muita filosofia, que em prol do reino da luz basta na terra sombria que o homem siga Jesus e que a mulher siga Maria. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, e que nós possamos ser firme e forte na fé, porque perdeu a fé, não tem nada mais para perder. Perdeu a fé, perdeu tudo. A fé dá um poder seguro no homem. Fé em Deus, a fé é mãe da esperança, da caridade e enfim de todas as virtudes. Que Jesus abençoe e ampare a todos os companheiros do nosso tão querido Grupo Espírita Adeline de Carvalho. Nós agradecemos ao nosso querido amigo Sr. Vicente pelo comentário maravilhoso, por essas trovas. E o senhor disse pelo nosso querido grupo Adeline de Carvalho que nós estamos completando 60 anos, viu, senhor Vicente? A casa está entrando para a terceira idade, não é? Nós agradecemos muito ao senhor o comentário e as trovas. E agora vamos pedir a Ivana para prosseguir também fazendo o comentário. Boa noite, queridos amigos do nosso grupo de leitura, da nossa querida casa Adelina de Carvalho. É uma alegria estarmos todos juntos nesse momento de estudo e também de orações. Hoje, no Evangelho e também no livro Consolador, o tema central é sobre a fé. No Evangelho, um espírito protetor nos fala que a fé é um sentimento inato a qualquer ser humano dos nossos destinos futuros. Ou seja, é a consciência de que temos faculdades imensas, guardadas em estado latente e que irão desabrochar e crescer, mas somente com a ação da nossa vontade. Quem a exaltou e nos exemplificou foi Jesus, dizendo que a fé é uma poderosa alavanca para aquele que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter aquilo que almeja, aquilo que se deseja. A fé é humana ou divina, ou seja, a fé humana se volta para as necessidades terrenas, já a fé divina se volta para as aspirações celestiais e futuras. Vamos encontrar a fé humana no homem de gênio, como agora, que bênção, né? Esses cientistas trabalhando nas vacinas, concentrando todos os seus esforços para disseminar essa pandemia. Agora, a fé divina, nós podemos observá-la no homem de bem que nos dá exemplos com atitudes nobres voltadas para o seu próximo.
A maioria das pessoas interpretam a fé mais pelo lado religioso, pois não compreendem o verdadeiro caráter da missão do Cristo. Veem nele apenas como um chefe religioso, capaz de operar milagres através da fé, e acreditam ser este o único objetivo da fé na vida do homem. Quando conhecermos melhor as verdades eternas e melhor soubermos aproveitar os conhecimentos que a ciência propicia, descobriremos o poder da fé. Os milagres são a ocorrência de fenômenos naturais. São fenômenos que se operam mediante uma vontade imbuída de uma fé verdadeira, sincera e ardente. Mas como podemos compreender melhor a essência desses fenômenos chamados milagres? Hoje nós possuímos o estudo das leis mais claramente definidas com o magnetismo, que, associado ao espiritismo, nos proporciona uma melhor compreensão das leis divinas, das leis naturais. E como nos ensina no livro O Consolador, aquele que tem fé realmente não mais diz eu creio, e sim afirma eu sei. É a razão sendo iluminada pelo sentimento. É a fé que não esmorece em nenhuma circunstância da vida. Trabalha sempre, aumentando sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço ou pelo dever cumprido. Enfim, aquele que tem fé tem a absoluta certeza na existência de Deus e enfrenta todas as lutas da vida, todos os problemas, com resignação, com humildade. Bem, agora eu peço licença ao Sr. Vicente, que é o nosso poeta maior, para falar também 2 trovinhas, que é de Cornélio Pires, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A primeira é assim: fé sincera e positiva nada exige nem reclama. Serve sempre, vendo em tudo o amor de Deus que nos ama. A segunda trovinha: fé em Deus nos lembra um anjo, sempre feliz, sempre lindo, que nos diz ao coração: espera, que Deus vem vindo. Eu agradeço a oportunidade e desejo a todos uma boa noite e um feliz domingo. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos nós. Nós agradecemos a nossa querida Ivana pelo belíssimo comentário e também pelas trovas, né? O senhor Vicente está abrindo o caminho para nós, né, Ivana? Muito obrigada mesmo. E para dar continuidade, nós vamos pedir ao Gabriel, ele está substituindo o André, porque o André está com dengue, mas se Deus quiser ele vai melhorar, vamos orar por ele. O André, neto da Valda, né? Então o Gabriel vai fazer a leitura para nós no lugar dele. Boa noite, queridos amigos da Casa Espírita Adelino de Carvalho. Vamos dar continuidade então às leituras da noite. Doutrina de Luz Emmanuel, item 17, em Ação Espírita. A doutrina espírita, patrocinando-nos melhoria e aprimoramento, convida-nos a todos, na ordem espiritual de nossas atividades,
a realização de serviços indispensáveis ao socorro de nós mesmos, tais quais sejam: procurar tanto a paz na seara da fraternidade e da luz, que não encontremos quaisquer meios de cultivar a perturbação e a discórdia. Selecionar tanto as palavras de encorajamento e otimismo, auxílio e esperança, que não achemos em nosso dicionário pessoal aquelas outras que se fazem capazes de conturbar ou ferir. Estimar tanto as oportunidades de auxiliar alguém, que não venhamos a interpretar esse ou aquele encontro por obra do acaso, e sim por bendito ensejo que a direção da vida nos faculta, a fim de colaborarmos na felicidade dos semelhantes. Resguardar tanto a confiança na divina providência, que não vejamos em nossas dificuldades senão bênçãos, através das quais ser-nos-á possível demonstrar a própria fé. Compreender tanto a importância do estudo e do trabalho, que não disputemos essa ou aquela hora de repouso, senão por terapêutica de reajuste ou refazimento. Respeitar tanto a liberdade dos outros que nunca nos lembremos de lhes impor os nossos pontos de vista, em circunstância alguma. Anotar tanto os graus diferentes de evolução e de experiência dos nossos irmãos na jornada terrestre, que jamais nos recordemos de lhes exigir um mínimo tributo de carinho ou de gratidão por serviço que, porventura, lhes tenhamos prestado. Admitir tanto a necessidade do bem, para que se garanta a felicidade geral, que não tenhamos o menor interesse em pensar ou falar isso ou aquilo que favoreça a extensão do mal. Crer tanto no imperativo do próprio aperfeiçoamento, que não disponhamos de ocasião para ver as faltas ou defeitos do próximo. Preservar tanto a tranquilidade de consciência, que não hesitemos em repelir a obtenção de vantagens ou a realização de caprichos capazes de arremessar-nos em remorso ou inutilidade, desânimo, obsessão. Permaneçamos convencidos de que os planos do reino de Deus procedem dos céus, mas a construção do reino de Deus é serviço que se realiza na terra mesmo, começando na vida e na área de cada um. Emmanuel. Boa noite a todos. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Gabriel pela leitura e agora, para o comentário desse texto, nós vamos pedir a nossa Mara para dar prosseguimento, para iniciar os comentários. Boa noite a todos os amigos e amigas. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a lição de número 17 do livro Doutrina de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, intitulada Em Ação Espírita, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, o que Emmanuel nos traz nessa leitura de hoje diz respeito às ações que devemos buscar executar a partir do momento que nos propusemos a seguir essa doutrina tão consoladora e esclarecedora que é a doutrina espírita. Ele nos diz aqui que nós todos somos convidados à realização de serviços que são indispensáveis ao socorro de nós mesmos, aos quais nos levará ao nosso aprimoramento e também à nossa melhoria como seres humanos. Assim, Emmanuel nos sugere condutas e comportamentos considerados por ele como ações espíritas, as quais nós devemos cultivar, devemos semear, plantar, regar, para assim nós colhermos mais tarde os frutos necessários para o nosso crescimento. Então, ele nos propõe
vivenciarmos a paz, porque assim nós estaremos nos distanciando da discórdia. Ele nos propõe vermos nas oportunidades que nos surgem no dia a dia de auxílio ao nosso próximo uma bendita ação. Ele nos propõe que nós tenhamos o respeito à individualidade do outro, sem querer impor o nosso ponto de vista. Termos a certeza que as dificuldades que nós enfrentamos, elas são sempre bênçãos no nosso caminho. Que nós saibamos perceber os diferentes graus de evolução existente entre os irmãos, porque apenas assim nós não exigiremos mais do que eles possam nos oferecer. Que as nossas palavras sejam sempre para encorajar, levando esperança a quem quer que esteja ao nosso lado. Que nós saibamos avaliar o nosso estudo e trabalho, assim como também a necessidade do bem, descartando sempre aquilo que favoreça nos levar ao caminho do mal. Nós devemos sim preservar a nossa consciência limpa e tranquila, repelindo aos caprichos que nos levam ao remorso, ao desânimo e até à obsessão. E assim, nós devemos nos lembrar sempre que os planos de Deus, eles procedem dos céus, mas a construção e as metas, elas são sempre nossas. E como nos diz Maria Dolores no seu poema intitulado Colheita, eu finalizo aqui com um pequeno trecho deste poema, onde ela nos diz assim: se já podes, enfim, converter toda lama em trato de jardim e criar alegria em tua própria dor, para auxílio a quem chora ou socorro de alguém, então terás chegado à compreensão do bem, para viver em paz na vitória do amor. Uma boa noite a todos, fiquemos todos com Deus. Meu muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos a nossa querida Mara pelo belíssimo comentário, pela trova, não é? Pelo encerramento com a trova da Maria Dolores, maravilhosa. E agora, continuando o comentário dessa leitura, nós pedimos ao Pedro para fazer a continuidade para nós. Muito boa noite a todos os nossos irmãos da Casa Querida de Adelino de Carvalho. Em especial queremos parabenizar a casa no primeiro momento e passar então as reflexões da noite sobre as mensagens lidas. Pelo que podemos observar, Emmanuel especialmente nos convida a todo momento a voltarmos este nosso olhar para dentro. O nosso olhar geralmente é muito voltado para fora. Nós observamos com riqueza de detalhes o comportamento alheio, como as pessoas se comportam, o que fazem, o que gostam, do que não gostam. Aliás, nesse sentido, existem até mesmo profissões, os famosos paparazzis, pessoas que ficam e vivem de fofocar, de arrumar um escândalo, sobre a vida alheia e publicar em revistas. Isso é até mesmo um ramo lucrativo da publicidade de revistas, jornais, sites, etc. No entanto, essa é uma prática bastante distrativa, a gente pode chamar assim, em relação ao tempo que nós temos na Terra, que não é infinito.
Nós todos, por mais que vivamos aí 90, 100, até mesmo mais do que um século no corpo, temos um tempo finito. E muitas vezes nos comportamos, se não todas as vezes, como se esse tempo fosse infinito. E geralmente ali, nos minutos, nas horas, segundos próximos do desencarne, ao avaliarmos o aproveitamento de como usamos esse tempo, geralmente nos bate o arrependimento, nos bate uma angústia e nós acabamos, então, bastante tristes e aflitos diante daquele quadro de desencarne que é, na verdade, inevitável para todos nós. E então adentramos o mundo espiritual com esses estados de alma bastante complicados. No entanto, como dizem as mensagens, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que já sabemos, e que não é pouco o que sabemos a partir da doutrina espírita, a partir da codificação de Kardec, a partir dos livros que são mais de 400 que Chico nos deixou, né? Nós temos muita informação, muito conhecimento. No entanto, não temos conseguido, todas as vezes, transformar esse conhecimento em vivência. Por isso, urge nós observarmos a nós mesmos, começarmos a observar menos os nossos semelhantes, né? Algo que nós fazemos aí já há milênios, e começar a fazer algo um tanto quanto inédito, que é esse auto-observar-se. Nós, na verdade, não nos conhecemos. Essa é a grande verdade. Nós temos ciências de algumas coisas, e quando outras pessoas nos dizem comportamentos que nós efetivamente temos, nós negamos, falando que aquilo não é verdade, que não somos assim. Enquanto que, ao admitirmos e procurarmos mudar, daremos um grande passo na nossa evolução. Por isso, resumindo o que Emmanuel diz especialmente, pensamos que a conclusão, na ordem dos comentários, é essa, de que nós prestemos atenção nesse tempo que nós temos aqui na Terra, que é finito, e nas atitudes que nós temos, para que não venhamos a cometer as mesmas atitudes que já cometemos em outras encarnações, que são hábitos cristalizados na nossa personalidade e que precisam urgentemente ser mudados, especialmente em face do mundo de regeneração no qual estamos adentrando, se é que queremos permanecer aqui e fazer parte do futuro melhor que virá. Que nós possamos meditar sobre isso e pedir ajuda a Jesus, para que nós tenhamos a humildade de nos enxergar, de admitir os erros e modificar. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe e ampare sempre. Que assim seja. Nós agradecemos ao Pedro, belíssimo comentário também feito por ele. E agora nós vamos pedir a Marden, que vai apresentar para nós uma melodia maravilhosa. Não vou nem falar o nome, é surpresa. Já está na lista, né, gente? Mas agora eu não vou falar, não. A Marden, então, vai inserir para nós a música. Senhor, o
por nós. Ó Deus, o nosso Criador, a paz na luta humana. Sustenta em Jesus, Senhora da bondade, o nosso coração na fé e na caridade, e em seu manto protetor envolve o cansado viajor. Divina soberana, em seu sagrado amor, ao nosso Criador rogai por nós. Nós agradecemos a nossa querida Marden por essa música maravilhosa. Eu peço desculpas, realmente você tinha me pedido, mas eu acabei agora achando, quando você deu boa noite, eu esqueci, Marden. Você me perdoe e vocês todos me perdoem pelo esquecimento, não é? E agora, encerrando a nossa reunião de hoje, nós vamos pedir a nossa Cidinha para fazer a prece para nós. Queridas amigas e amigos da Casa Espírita Adelino de Carvalho, boa noite. E ao término de mais uma reunião, queremos agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de encontro que nos proporciona a ocasião de estudarmos textos evangélicos, livros da codificação kardeciana e testamentos xaveriano, relembrando assim a passagem por nossa terra do nosso Mestre Jesus, que deixou seu rastro de luz iluminador de nossas vidas, clareando nossas consciências, ensinando-nos o comportamento que devemos ter para com os nossos irmãos. O nosso agradecimento a Deus, nosso Pai, que permitiu o nosso ingresso em um curso de amor, de paz e alegria, por estarmos encarnados e aprendendo a fraternidade, a solidariedade que devemos ter uns para com os outros em nossa casa abençoada. A nossa eterna gratidão à Casa Espírita Adelino de Carvalho, que nos acolhe, dando-nos essa oportunidade. Aos nossos mentores espirituais, especialmente o Senhor Adelino de Carvalho, também nossa gratidão e reconhecimento pela acolhida a todos que lá comparecem, recebendo conforto espiritual. Pedimos, Senhor, o seu amparo para todos que sofrem, encarnados e desencarnados. Que o seu amor esteja sempre presente onde houver um sofredor. Abençoe o nosso planeta Terra, essa nossa querida Terra, abrigo de tantas almas necessitadas, pois vieste para curar os enfermos do corpo e da alma. Ajude-nos a entendermos o seu ilimitado amor e assim curarmos nossas imperfeições para atendermos aos seus desígnios de paz. Que assim seja. Boa noite, obrigada e fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Cidinha pela prece de encerramento, belíssima prece. Agradecemos por todos aqueles, pela nossa Vilma que fez prece, por todas as pessoas que fizeram leitura, comentários, por aqueles que nos acompanharam somente ouvindo. Nosso agradecimento a todos. E nos perdoem as faltas de hoje, nos momentos que ocorreram aí.
Que fiquemos todos com Deus, que tenhamos uma boa semana. Muito obrigada, fique com Deus, assim seja.